Transmissão ao vivo do programa Código Fonte, o embaixador Ernesto Araújo, ex-ministro de Relações Exteriores, respondeu a um questionamento sobre o pedido feito pela deputada americana Maria Elvira Salazar para cassar o visto americano do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. Ernesto Araújo explicou que a ação da deputada americana vem ao encontro do desejo do povo brasileiro. Ele disse: Alexandre de Moraes é um dos símbolos da destruição do poder do povo, daqueles que acham que a coisa pública, na verdade, é a coisa deles. O diplomata afirmou que a cassação do visto depende do governo federal americano, que, sob Biden, favorece o corruptariado brasileiro e considerou: é pouco provável que aconteça, mas ela pediu que o visto dele para estar nos Estados Unidos seja cancelado. Seria um primeiro sinal. A manifestação da deputada ocorreu após a realização de uma audiência pública na Câmara dos Deputados americana, que ouviu vítimas de perseguição do ministro Alexandre de Moraes na esteira da divulgação dos chamados Twitter Files. Durante a audiência pública, a deputada foi interrompida por aplausos ao dizer: infelizmente, enquanto fazia minha pesquisa, cheguei à conclusão de que o Brasil não apenas tem um criminoso condenado por corrupção na presidência, mas agora tem também um operador totalitário, como ministro da Suprema Corte, chamado Alexandre de Moraes. Em entrevista ao jornal Gazeta do Povo, a deputada relatou: fiquei surpresa com os aplausos dos brasileiros quando eu disse que Lula é um condenado por corrupção e Alexandre de Moraes um operador totalitário. Isso me mostrou que os brasileiros estão se sentindo muito oprimidos agora e precisavam ouvir a verdade sendo dita livremente. Após a interrupção na audiência pública, a deputada disse: não há nada para celebrar para os brasileiros. Eles merecem muito mais. O país mais importante em termos econômicos, a maior economia do hemisfério ocidental, na América do Sul, para ser mais precisa, merece mais do que isso. Tendo dito isto, Elon Musk, o proprietário do Twitter, se tornou um alvo da Suprema Corte porque a enfrentou. E é assim que se faz em uma democracia. Nós realmente não sabemos se esse ministro é um socialista ou um idiota útil para os socialistas, mas nós sabemos que ele está violando o direito mais fundamental que qualquer democracia tem, que é a liberdade de expressão. E eu realmente não entendo por quê. Na entrevista à Gazeta do Povo, o parlamentar apontou: o Brasil é um país muito importante no nosso hemisfério, é a economia mais forte na América Latina, por isso os socialistas sempre o cobiçam. Como líderes do mundo livre, devemos nos preocupar muito mais com o que acontece no Brasil. Por isso participei dessa audiência, porque é muito preocupante o que está acontecendo com o atual governo Lula e como eles estão restringindo as liberdades, especialmente a de expressão. Não podemos ficar calados. Esse é o caminho de Cuba, Venezuela e Nicarágua, e a democracia brasileira não pode ser perdida. A deputada acrescentou: qualquer país da América Latina está em risco de cair nas mãos do socialismo. Como eu disse, é como um câncer que começa por uma parte do corpo e vai se espalhando. Começou por Cuba em 1959, com um mal chamado Revolução, que se exportou para o resto da América Latina. E claro, há sinais. Quando você vê que estão tentando silenciar os oponentes políticos, ou começam a colocar obstáculos para os empresários, ou querem calar o povo, limitando suas liberdades, então o socialismo já está em nossas veias, pronto para infestar. E neste momento, infelizmente, vejo uma tendência socialista no Brasil, com o Supremo Tribunal Federal tentando silenciar quem questiona a narrativa do governo Lula. Isso aconteceu em Cuba, Venezuela e Nicarágua, onde a liberdade de expressão ou não existe ou está fortemente restrita. Os socialistas não gostam de ser contrariados. Após a audiência, a Comissão de Justiça da Câmara dos Deputados americana prosseguiu com as investigações e requisitou informações ao FBI sobre seus contatos com o governo Lula e com o judiciário controlado por Moraes.
O jornalista Michael Shellenberger, responsável pela divulgação dos Twitter Files, publicou na rede X cópia do ofício assinado pelo presidente da Comissão de Justiça, o deputado Jim Jordan, e disse: "A maioria dos americanos pensa que o Brasil é uma democracia liberal, mas não é. O presidente Lula está reprimindo a liberdade de expressão e um juiz desonesto da Suprema Corte, chamado Alexandre de Moraes, está exigindo que as plataformas de mídia social proíbam jornalistas e políticos de quem ele não gosta. Mas agora, graças aos Twitter Files Brasil, todos podem ver a censura criminosa de Lula e de Moraes, e o Congresso dos Estados Unidos exige respostas do FBI sobre seu papel na marcha do Brasil para o totalitarismo."